Como vencer a ansiedade? Bom dia, mulher de valor, bom dia, mulher de Deus, mulher posicionada. Estamos aqui mais uma manhã e hoje o tema do nosso devocional é como vencer a ansiedade. Nós vamos lá para o livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. São versículos muito conhecidos para qualquer pessoa, desde o ateu até o cristão, o espírita, ouvem esse versículo. Mas ouvir só não adianta, nós precisamos compreender o que Deus quer falar conosco através da palavra, E é por isso que nós temos o nosso devocional aqui todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, que você pode ter instrução. Sábado e domingo eu sempre digo, mulheres, não se prendam ao nosso devocional aqui, você precisa fazer o seu devocional, o seu tempo com Deus, deixar Deus falar com você, Porque eu quero que você entenda que antes de eu trazer esse devocional aqui para você, eu já tive o meu tempo com Deus e Deus já falou comigo. Então, nessa manhã eu quero trazer essa palavra para você e nós vamos ler a Bíblia, porque devocional sem leitura bíblica não é devocional, É uma sessão de coaching. Então, vamos ler a Bíblia. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Não vivam ansiosos por coisa alguma. Em algumas versões, não vivam preocupados com coisa alguma. Ou seja, preocupação é ansiedade, ansiedade é preocupação, Ao invés disso, orem a Deus, pedindo aquilo do que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Versículo 7. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Nessa manhã aqui, Deus falou muito comigo sobre crise de ansiedade. Eu tenho visto pessoas muito próximas de mim com crises de ansiedade. E são momentos extremamente difíceis da gente vencer, Porque uma crise de ansiedade, não sei se você já viveu ou já viu alguém tendo uma crise assim, diante de você. É suor frio, a pessoa fica com um estado de desespero, porque a sensação é de morte mesmo, de que tá tendo um ataque cardíaco, de que, enfim, de que vai morrer, ou a respiração ficou ofegante, falta de ar, palpitação, dor no peito, tudo isso são sintomas de uma crise de ansiedade. Mas talvez vocês não estejam vivendo uma crise de ansiedade, mas você esteja sentindo alguns desses sintomas de forma isolada, taquicardia, uma dor no peito, uma falta de ar em alguns momentos do seu dia. E isso vai desencadear uma crise de ansiedade forte. Então, é triste falar isso, mas é muito comum nos nossos dias, essas crises de ansiedade, pessoas ansiosas, pessoas com depressão, E muito mais pessoas com ansiedade do que com depressão, Por quê? Porque hoje o mundo exige que a gente resolva tudo de forma muito imediatista. E as coisas não funcionam dessa forma. Então, nós precisamos aprender a lidar com isso. E o que a palavra de Deus nos diz, Quando fala assim, não vivam ansiosos com coisa alguma. É muito fácil nós pregarmos a palavra e falar, Eu podia estar aqui para vocês dizer assim, gente, vocês não podem viver ansioso, porque a palavra de Deus diz que a gente não pode viver ansioso, Mas não trazer a solução para isso. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Sobre a solução para essas crises de ansiedade, para esses momentos de ansiedade extrema que todas nós vivemos, Inclusive eu, tá? Então, o que a palavra, eu quero reforçar aqui, A Bíblia, ela é um livro da vida, ela é um manual de como nós devemos viver a vida e ela tem a solução para todas as situações que nós vivemos, inclusive para uma crise de ansiedade. Então, aqui no versículo 6, o que nos diz, Orem a Deus pedindo aquilo do que precisam e agradecendo por tudo que Ele já fez, Pode parecer uma coisa boba e talvez tão superficial a oração. Por quê? Porque nós precisamos daquela resolução imediata e orar não é resolver imediatamente, mas é entregar nas mãos de Deus aquela situação. Então, todas as vezes em que nós temos uma crise de ansiedade ou que nós estamos ansiosas por algo, a Bíblia nos instrui
a orar pelo que nós estamos precisando e agradecer por tudo que Deus já deu. E ela nos traz ainda o resultado disso. Se você fizer isso, olha o que vai acontecer. Vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente. O que é a mente? É os nossos sentimentos. É o que gera essa ansiedade, os nossos sentimentos. Então, nessa manhã eu quero trazer para vocês essa resolução para a sua ansiedade. Tem como resolver uma crise de ansiedade? Tem. Tem como resolver esses momentos em que a ansiedade toma conta do meu coração? Tem. Orando, buscando em Deus. Mas, se parece tão superficial, parece que eu tô sendo tão, sei lá, parece que eu só busco a Deus nos momentos em que me convém. Então passe a buscar a Deus todos os dias. Por que não fazer uma oração todos os dias? Entregando a Deus todos os seus problemas? Ou por que não orar o tempo todo em espírito? Entregando a Deus cada problemática que for aparecendo durante o seu dia? Gente, a gente não gasta nada para orar. Mas a gente gasta um turbilhão de dinheiro em remédios e tratamentos psicológicos, psiquiatras, enquanto a oração é gratuita. E as pessoas acham tão superficial e não fazem. Porque ela não vai trazer um resultado imediato daquele seu problema. Assim como o remédio não vai trazer o resultado. Mas é muito mais fácil eu pegar e tomar um remédio todos os dias para poder dormir, para poder me acalmar, para poder controlar as minhas emoções, do que buscar a Deus todos os dias. Então, eu quero te desafiar no dia de hoje. Eu não estou dizendo que você não deve ir a um psicólogo, não deve ir a um psiquiatra, não deve tomar medicamento. O que eu estou dizendo é que não é só isso. Isso não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é a sua conexão com Deus. É isso que vai resolver o seu problema. Eu sou totalmente a favor, eu já fui em psicólogos, eu já precisei tomar medicação. Mas quando eu descobri que estava ao meu alcance, através de uma simples oração que eu faço pela manhã, onde eu entrego o meu dia para Deus, onde eu converso com Deus durante o dia e digo: Senhor, olha essa situação, olha que injusto isso que estão fazendo comigo, ou olha que situação difícil que eu tenho que resolver no meu trabalho, ou Senhor, tá difícil educar o fulano, como que eu faço para controlar isso, controlar essa situação dentro da minha casa com os meus filhos? E Deus vai trazendo instrução para o meu coração. E eu te desafio a fazer, a tomar esse passo de fé, de fazer oração antes de qualquer coisa. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Isso é buscar a Deus até que nada mais importe. Entender que Ele está em primeiro lugar na sua vida e que você vai buscar Ele em oração primeiro. Qualquer uma de nós, quando nós compreendermos isso, nossa vida vai mudar. Vai fazer um giro de 360 graus. Porque ao passo que nós damos a Deus o primeiro lugar na nossa vida, o lugar de honra, o lugar de privilégio, Ele vai também nos colocar num lugar de honra e num lugar de privilégio. O pastor Luciano Subirá chama isso de lei da reciprocidade. Então Deus é recíproco conosco. Conforme nós entregamos as coisas a Ele, Ele vai honrar a nossa entrega. Ele vai nos trazer essa lei do retorno. Ele vai ser recíproco conosco. Então eu quero que você compreenda isso nessa manhã. Outra coisa que eu quero falar com você sobre esse versículo 4, no versículo 6, né? Fala assim, ó. No capítulo 4 de Filipenses, versículo 6. Orem. A oração. Em algumas versões fala sobre oração e súplica. Se nós formos para King James, que é a mais próxima do original, né, ela diz que é oração, súplicas com ação de graças. Então é orar, se submeter àquilo que Deus vai nos instruir a fazer e adorar a Deus. A adoração. São 3 chaves que viram qualquer situação, que mudam qualquer situação na nossa vida. Eu já passei por situações de luto, eu já passei por situações de morte, eu já passei por situações de separação,
de traição. Sabe, é muito difícil quando nós temos que conviver com uma pessoa que você sabe que aquela pessoa não gosta de você, que pelas costas essa pessoa fala mal, mas por uma situação ou outra, por uma área da sua vida que está sendo estruturada ali naquele lugar, você precisa conviver com aquela pessoa. E você sabe que aquela pessoa pelas costas te trai. E eu orava e dizia: Senhor, eu te entrego essa situação. E a paz que excede todo entendimento me tomava conta do meu coração. E eu deixava para Deus resolver. E Deus resolveu todas as situações. Mágoas que ficaram dentro do meu coração. Eu quero, até anotei aqui para falar sobre um testemunho, né? Eu tive uma depressão pós-parto na minha última gestação. Foi uma situação bastante difícil, bastante delicada. Eu me vi literalmente no fundo do poço, né? Eu posso garantir para você que uma depressão profunda é o pior lugar que uma pessoa pode estar. E essa depressão, ela me levou a um lugar de fundo do poço, onde o meu desejo era só de morte mesmo. Eu já tive muita vergonha de falar isso, né? Tem 4 anos que eu vivi esse momento extremamente desafiador. Pouquíssimas pessoas sabem, mas eu venci. E eu venci quando eu li esse versículo e o Senhor me disse: ora, me conta o que está acontecendo. Busca a cura em mim e eu vou te curar. E eu quero dizer para vocês que foi um processo de 30 dias, onde eu chamo que eu fiz uma terapia com Deus, né? Eu não busquei a medicina, na verdade eu conversei com um médico, mas como eu amamentava na época, eu optei por não tomar medicação, por não buscar encaminhamento, né, com psiquiatra, psicólogo, como foi me solicitado, né, me encaminhado. E eu fiz uma terapia com Deus. Foram 30 dias. Eu escolhi um horário e era 1 hora todas as noites. Era das 11 à meia-noite. Foi um tempo assim de cura, de bálsamo do céu sobre a minha vida. Todas as noites eu ia para um lugar da minha casa, um lugar que estava mais calmo, mais tranquilo. Eu colocava os fones de ouvido e começava adorando a Deus com louvores. E aí vinha aquele desejo de falar. Muitas noites eu não falei, principalmente as primeiras noites eu não falei nada. Eu me mantive naquele lugar durante 1 hora, chorando, com dor na alma, sem entender o que estava acontecendo comigo. E eu dizia para Deus: Senhor, eu não estou entendendo, mas me tira desse lugar, me tira desse limbo emocional. Eu sempre fui uma pessoa que estudei muito sobre as emoções, muito sobre desenvolvimento humano, então eu sabia o que estava acontecendo comigo, mas eu não conseguia sair daquele lugar. E então, com o passar dos dias, naquela minha terapia com Deus, eu quero dizer para vocês que foram 30 dias nessa terapia. E depois que eu saí desses 30 dias, era só oração mesmo durante o dia, tá? Eu saí desses 30 dias, mas não parei de me conectar com Deus, porque já era algo que eu já fazia. Mas foram 30 dias onde eu investi 1 hora sozinha com Deus, só para tratar das minhas emoções. 30 dias só para tratar das minhas emoções. Eu abri mão de estar em lugares, de viver, de jantar fora, de estar com outras pessoas, para tirar esse tempo com Deus, porque as minhas emoções estavam terminadas. As minhas emoções estavam totalmente desequilibradas. O meu desejo era de morte mesmo. Senhor, me tira desse lugar. Me leva para junto de Jesus. Eu orei isso um tempo. E penso uma mãe com 4 crianças, um bebê recém-nascido, pequenininho. Meu marido do meu lado me ajudando, eu não tinha do que reclamar. Mas eu vivi esse turbilhão de emoções dentro de mim e eu sei o que é uma depressão profunda. Posso garantir para você que eu sei. Mas Deus, naqueles 30 dias, me tirou daquele lugar. Foi um processo de mais ou menos uns 3 ou 4 meses, sabe? Até que aquilo tudo fosse limpo de dentro de mim.
Mas naqueles 30 dias eu consegui sair de dentro do poço. Eu comecei a caminhar com dificuldade, mas fui realinhando minhas emoções conforme aquilo que Deus ia me falando e me instruindo a fazer. Então eu te convido nessa manhã para que você libere toda essa sua ansiedade aos pés do Senhor, através da oração, pedindo o que você precisa. Sabe, Deus é nosso Pai, não tem por que você não pedir o que você precisa para Ele. Peça o que você precisa e agradeça por tudo que Ele já te deu. Agradeça pelo que Ele ainda vai fazer, que é restaurar as tuas emoções, restaurar a tua vida, transformar as áreas da tua vida que precisam ser transformadas. O Senhor vai vir com bálsamo sobre você, mas Ele precisa que você ore e busque a Ele. Ele não tem como fazer nada se você não buscar a presença dEle. Então, eu anotei uma frase aqui, eu quero deixar isso como um conselho para o seu coração. Quando nós entendemos os desejos de Deus para nós, conseguimos descansar a nossa alma. Amém? Então, compreenda os desejos de Deus para sua vida. Muitas vezes essas crises de ansiedade, depressão que vêm sobre nós é porque nós estamos totalmente desalinhadas com aquilo que nós nascemos para ser, com aquilo que Deus desenhou. Lembra? A palavra diz que Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. O Senhor já desenhou o nosso futuro, mas muitas vezes o nosso futuro é à esquerda e nós estamos indo à direita. Então alinhe o seu coração com o coração de Deus, alinhe os seus sonhos com os sonhos de Deus, alinhe os seus desejos com os desejos de Deus, para que a paz que excede todo entendimento tome conta da sua alma, tome conta das suas emoções, em nome de Jesus. Amém? Eu vou deixar um salmo que eu quero que você faça como uma oração para o seu coração nessa manhã. Amém? Deus abençoe seu dia. Nos vemos amanhã de manhã. Beijo.